Olá, alunos do sétimo ano, tudo bom? Estamos aqui para dar início a mais uma aula de geografia e nós vamos iniciar nossa aula de hoje com o assunto urbanização e industrialização no Brasil. Vamos seguir. De um país agroexportador a urbano industrial. O que significa ser um país agroexportador? É um país que a base da economia, ela vem da agricultura e da pecuária. O Brasil teve um momento, um período da história que ele foi agroexportador. A maior parte das riquezas do Brasil vinha da agricultura e da pecuária. Depois, nós passamos de um país urbano industrial, ou seja, que a maior parte da população vive no meio urbano, em cidades, e a base da economia é a indústria, ou seja, a maior parte do PIB, ela é proporcionado pela indústria. Mas, afinal, o que é industrialização e o que é urbanização? Industrialização representa o processo pelo qual a indústria aparece como o setor mais dinâmico de uma economia, aquela que agrega mais valores aos produtos totais e cria maior número de empregos. Então, eu acabei de falar para vocês esta questão, né? A indústria, o que é o processo de industrialização? Então, é quando os produtos a serem produzidos, eles passam a ser produzidos por uma máquina, que esse é o principal fator de, por exemplo, um produto ele ser industrializado. Então, industrialização e urbanização é o que nós vamos ver neste capítulo, que é a urbanização do Brasil e a industrialização do Brasil, como isso aconteceu. Urbanização, para vocês entenderem, é o processo de afastamento das características rurais de um lugar ou região para características urbanas. O que seria ter características urbanas? Ter iluminação pública, ter pavimentação, ter rede de esgoto, ter comércio, bancos, etc. Isso é quase classificado como uma região urbana. E demograficamente, quando um país ele se torna urbanizado, ele tem todas as características que eu falei para vocês, e também a maior parte da população, ela vive em cidades, ou seja, para um país ser considerado urbanizado, a maior parte da população, ela precisa viver no meio urbano, precisa viver em cidades. E também ter toda essa estrutura que eu falei para vocês, de rede de esgoto, comércio, bancos, no caso, as instituições financeiras, transporte, educação, saúde, oferecer tudo a essa população. Então, vamos ver aqui os estágios da produção industrial, ou seja, como é que a gente deixa de ser do artesanato, para depois a manufatura, para depois a indústria. A indústria, ela teve, no caso, essas fases, ou seja, antes da indústria, o que nós tínhamos, como os produtos, eles eram produzidos. Então, nós tínhamos o artesanato, onde existia uma pessoa que era chamada artesão, e ele era responsável por todo o processo de produção, desde a retirada da matéria-prima até a entrega do produto final. Tudo uma pessoa que era responsável por todo o processo de produção. Com o passar dos anos, o artesanato ele passou para a manufatura, ou seja, ainda os produtos eram produzidos manualmente, só que já havia aqui a divisão do trabalho. Não era apenas um artesão, mas, por exemplo, um conjunto de artesãos que sabiam fazer uma determinada coisa se juntavam e dividiam o trabalho. Por exemplo, na fabricação de uma mesa. Um ia lá na floresta, retirava madeira, o outro transportava, o outro cortava, o outro lixava, o outro vendia, e assim a produção foi aumentando, né? A procura também por esses produtos foram aumentando, então houve um maior, no caso assim, os maiores quantidades de produtos entregues no mercado. Então, já havia essa divisão do trabalho. Já no processo industrial, o que há de diferencial? Há uma máquina que faz boa parte do trabalho que antes era tudo feito pelo humano. Então, já entra aí, no caso, o trabalho da máquina, e aí o mundo passa a ser industrial. Só que a gente vai ver
Onde é que essa industrialização ela se inicia, por que se inicia, onde ela chega mais tarde, né? Tudo isso a gente vai ver. Então, a industrialização ela pode ser classificada principalmente de duas maneiras. A industrialização clássica, que foi aquela iniciada no século XVIII e que deu início à Inglaterra, porque era o país mais propício a surgir a indústria nesse momento. Depois, ela foi se espalhando aos poucos. Então, primeiramente, ela chegou na Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos, Japão, e só depois do século XVIII, lá para o século XIX, final do século XIX, é que ela vai atingir os países que a gente chama países subdesenvolvidos, que é onde chega no Brasil. Que a gente vai chamar essa industrialização de uma industrialização tardia, ou seja, ela chega bem quase um século depois de quando ela se iniciou. Então, a gente viu que ela iniciou na Inglaterra no século XVIII. No Brasil, ela vai chegar no século XIX, ou seja, no final do século XIX. E o que motivou a chegada dessa indústria no Brasil? Então, como eu falei para vocês no início, o Brasil era um país agroexportador, ele vivia da agricultura e da pecuária. Depois ele passa, com o processo aí da herança da cafeicultura, né? O café, nesse momento que veio a indústria para o Brasil, era o produto que era mais exportado, ou seja, que gerava mais lucro para o Brasil. E ele era produzido, o café, principalmente na região sudeste, na região de São Paulo. E essa região ela já oferecia um certo tipo de estrutura, de estradas, de portos, que movimentava essa dinâmica do café e foi favorável para a implantação da indústria no Brasil. Mas, especificamente, o café ele perdeu mercado no exterior, devido a vários fatores que a gente vai ver mais adiante, mas principalmente pelas guerras, né? Pela guerra, pela questão da crise de 29, né? Que aí, quem comprava o café do Brasil deixa de comprar. Então, o Brasil ele vai ter que investir em outra coisa, e foi aí que veio as indústrias no Brasil. Então, teve início no final do século XIX, início do século XX. O Brasil era ainda colônia de Portugal. Com a independência do Brasil e a liberação dos escravos, modestas indústrias chegaram no Brasil. Então, foi aos poucos que a indústria foi chegando, mas ela se intensificou principalmente neste período aí, a partir de 1930, depois da crise de 1929, em que foi implantar uma maior quantidade de indústria no Brasil. E vocês podem ver aqui algumas fotos desse processo industrial, a indústria automobilística aqui embaixo. E aí, esse processo de industrialização tardia ou retardatária, né? 200 anos após a Revolução Inicial na Inglaterra, no século XVIII, né? Vai do século XVIII, só no final do século XIX, início para o século XX, que vai começar a industrialização aqui no Brasil. Então, qual foi o grande primeiro impulso da industrialização brasileira? Antes de 1930, eram fabricados utensílios domésticos, tecidos e alimentos, ou seja, era uma indústria que não exigia tanta tecnologia, não exigia tanto. Então, a indústria de tecidos e alimentos. Então, esse foi o período de 1930. Depois surgiu a indústria de base ou indústria de produção, que transforma a matéria-prima em bens que serão utilizados em outras indústrias. Esse período foi o período aqui, podemos dizer, de Getúlio Vargas, os dois governos de Getúlio Vargas, que aconteceu isso. Então, aí teve também o segundo grande impulso à industrialização brasileira, que foi já no período do governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, que veio para que Juscelino Kubitschek incentivou que multinacionais viessem se instalar no Brasil. Ou seja, o que são multinacionais? São empresas estrangeiras que vêm instalar no Brasil. E aí, com isso, Juscelino Kubitschek, com a intenção de industrializar o Brasil, liberou que essas indústrias viessem para o Brasil, oferecendo várias vantagens à indústria. Uma das vantagens é a não cobrança de impostos para que essas indústrias viessem a se instalar no Brasil. Então, a indústria chega no Brasil, se concentra principalmente na região que eu falei para vocês,
região Sudeste, Sudeste e Sul, principalmente aqui na região de São Paulo. Ela manteve-se concentrada aqui. Depois, com o passar dos anos, essa indústria ela vai se espalhando por todo o Brasil. Mas se a gente observar aqui nesse mapa, ela ainda se concentra nessa região aqui, Sudeste e Sul, mesmo que ela já atingiu outras partes do Brasil. Mas ela mantém em si a maior parte, principalmente a indústria que exige maiores tecnologias, as indústrias mais avançadas, se localizam nessa região aqui, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, etc. Então, essa concentração industrial e a expansão urbana. O que tem a ver a industrialização e o crescimento das cidades, a expansão urbana, a urbanização do Brasil? Isso tem tudo a ver. Porque no Brasil, a industrialização e a urbanização, elas aconteceram ao mesmo tempo. Uma impulsionou a outra. Ou seja, a indústria, ela motiva as pessoas por conta do trabalho, as pessoas que iam trabalhar nas indústrias acabavam tendo que morar na cidade por ser mais próximo a essas indústrias. Ou seja, as indústrias vieram a se instalar nas cidades e as pessoas que trabalhavam na cidade se deslocavam, saíram do meio rural, que a gente chama esse rural, e passaram a habitar as cidades. Então, o processo de urbanização do Brasil, ela começou dessa forma, principalmente motivada pela industrialização e também pela mecanização do campo. Então, com as indústrias, produziam-se máquinas que estavam substituindo o trabalho humano, nas lavouras, etc. As pessoas perdendo seus empregos iriam para as cidades, morar nas cidades à procura de emprego, principalmente nas indústrias, e aí as cidades elas foram crescendo, foram se urbanizando. Então, a indústria brasileira, hoje em dia, ela detém cerca de 13% da população economicamente ativa, corresponde uma boa parte do PIB, da nossa riqueza, destacando principalmente a região de São Paulo como uma região bastante industrializada. A industrialização brasileira passa pelo processo de descentralização devido a incentivos fiscais e de outras regiões. Então, passa a haver a saída dessas indústrias do centro, ali, na região metropolitana de São Paulo, para outras regiões. E ela passa a se espalhar. Qual é o motivo dessa região sair dessas regiões e se implantar em outras regiões? A procura de melhores condições, melhores terrenos, matérias-primas e também os vários benefícios que eram dados a essas empresas para poder se instalar em outras regiões, como a isenção fiscal, como eu falei para vocês, o não pagamento, de imposto é um dos exemplos para que essas indústrias saiam e vai se instalar em outro. Então, a urbanização, como é que ela ocorreu? E o que favoreceu a urbanização foi a industrialização. Então, a indústria atrai imigrantes do campo que vai morar nas cidades e trabalhar nas fábricas. E a cidade, aos poucos, ela vai tendo seu crescimento. Ou seja, o centro urbano, ele passa a se espraiar, a aumentar. E aí a gente vai perceber em que, apesar da industrialização brasileira ter sido tardia, ter começado tarde também, foi uma urbanização tardia, ela foi muito rápida. Começou tarde, mas quando começou foi muito rápido. Até a década de 1960, o Brasil ainda era um país rural, ou seja, um país que a maior parte da população vivia no campo. A partir de 1970, houve a inversão. A maior parte da população brasileira passou a viver nas cidades devido ao êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída de imigrantes do campo indo morar na cidade. É o que vocês podem estar observando aqui, principalmente nesse gráfico aqui, ó. Essas tabelinhas aqui de verde mais escuro é a população urbana. O verde mais claro é a população rural. Aqui vocês veem, ó, a população rural, 1940, 1950, 1960, era a maioria. Quando chega em 1970, há uma inversão. Mais da metade da população brasileira está em cidades. Hoje, chegando, aqui no 2006, cerca de 80% da população brasileira vive em cidade. Então, nós podemos dizer que o Brasil ele é um país urbanizado e que
essa urbanização, ela veio ocorrendo principalmente a partir dos anos 1940 e que vai ser atingida em 1970, cada vez mais aumentando essa população nas cidades. O processo das cidades no Brasil. Então, no século XV, existia apenas alguns núcleos urbanos no Brasil, ao longo do litoral, ou seja, foi pelo litoral que começou a colonização brasileira e formar as principais vilas. Já no século XVII e século XVIII, com o ciclo da mineração, houve algumas outras vilas surgindo em outros locais do Brasil, que não só no litoral, ou seja, mais para o interior do Brasil. Então, no início, houve pequenos ciclos no século XVIII, né? Pequenas vilas ao longo do litoral. Depois, no século XVII e século XVIII, foi se espraiando mais para o interior do Brasil devido à mineração. No século XIX, a partir da cultura do café, da riqueza gerada pelo café, várias cidades surgiram, principalmente na região sudeste, grandes cidades, né? Surgiram nessa região aqui, sudeste, devido às riquezas geradas pelo café. No século XX, com a industrialização, a migração do campo para as cidades, que a gente vai chamar de êxodo rural, e o crescimento dessas cidades. A gente sabe que existem cidades de grande porte no Brasil, a maior delas, São Paulo. Então, a urbanização brasileira aconteceu de maneira rápida, como eu falei para vocês, em que foi havendo o processo de diminuição da população rural e aumento da população urbana. Então, o país, agora, a partir de 1970, ele vai se tornar um país urbano. Então, a maior parte da população brasileira, ela vive em cidades. O cálculo hoje feito é cerca de, para cada 10 brasileiros, 8 vivem em cidades. Então, houve esse crescimento das cidades, um crescimento muito rápido dessas cidades. Então, o que a gente pode considerar aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa relação entre as cidades? Então, a gente sabe que uma cidade, ela depende da outra. Há um processo de hierarquização da cidade. A gente sabe que existem as cidades que têm uma maior quantidade de serviços e atendem outras cidades. Isso a gente vai chamar de rede urbana, que é um conjunto de cidades que mantém relação entre si. Então, o que eu falei aqui para vocês, existe a hierarquia urbana, existem aquelas cidades maiores que exercem maior influência sobre outras. Então, existem as maiores metrópoles, existem as metrópoles nacionais, as metrópoles regionais, os centros subregionais e os centros locais. Existe a região metropolitana. O que é a região metropolitana? É quando uma metrópole, ela se entrega socialmente e economicamente a outras cidades menores, exercendo influência sobre as mesmas. Então, a região metropolitana de São Paulo é várias cidades interligadas e que dependem basicamente do caso aí da metrópole, que é São Paulo, e várias outras cidades que dependem dessa metrópole. Isso forma uma região metropolitana. Tem outro termo bastante usado nesse processo de urbanização que a gente chama de conurbação. O que é conurbação? É quando uma área urbana, ela se liga a outra área urbana, ou seja, quando duas cidades, elas se juntam, ou seja, o seu espaço urbano junta uma com a outra. Há vários processos, nesse caso, no Brasil, cidades que acabou se juntando uma com a outra. A gente não sabe onde termina uma cidade, onde começa outra, porque elas estão ligadas. E existe também o que a gente chama de megalópole. Megalópole é um tipo de conurbação. Só que quando acontece uma megalópole, é quando duas cidades, ou seja, duas grandes metrópoles se juntam. Ou seja, por exemplo, há um processo de formação de megalópole no Brasil, que é entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ainda não se formou uma megalópole, mas o que pode acontecer daqui a uns tempos é que essas duas grandes metrópoles se juntam. Aí forma-se uma megalópole. Então, consequências da urbanização. Então, a urbanização, ela teve várias consequências, principalmente por ser de uma forma muito rápida. Então, aí aconteceu o quê? Que nas cidades passou a haver
como esse crescimento foi muito rápido, o surgimento de favelas, de cortiços, de falta de água, violência, várias outras coisas causadas por esse processo de urbanização muito acelerado. E essas aqui estão, como vocês estão vendo, algumas fotos, né? A falta de habitação inadequadas, né? Como as favelas, também o esgotamento, né, sanitário, não há, a poluição, né, daqui dos rios, a poluição sonora, a poluição devido à questão do trânsito também, né, congestionamento do trânsito, etc., são problemas urbanos também. Outro problema que apresenta bastante nos centros das cidades é a questão dos transportes, não é suficiente para a quantidade de população, né, superlotadas. Outra questão muito grave é o destino do lixo urbano, né? Muitas cidades não têm um destino do lixo adequado, muitos estão a céu aberto, não têm um tratamento adequado. Outras consequências é a violência, né, nas cidades, há muito essa questão espalhada, principalmente nos grandes centros urbanos. E é isso, pessoal, eu gostaria de agradecer vocês por estar aqui nesta aula, e a gente vai continuar no grupo de WhatsApp com as dúvidas, respondendo os exercícios.